retomando. Então, quando eu utilizo do aprofundamento, eu posso utilizar da seguinte forma. Eu vou fazer uma contagem do 10 até 1. Uma das ideias de Erickson é trazer analogias universais. Se eu falo, um escorregador vermelho de fibra, porque aquele menino não tem essa... ou de madeira de reflorestamento. Digamos, digamos, eu sou uma pessoa que tem essa consciência, mas mas tem pessoas que fazem isso mesmo. Ele traz o mundo dele para dentro da... Então, imagine um escorregador. Como seria esse escorregador? Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu tinha até medo de descer, eu ficava olhando, e aqueles outros meninos me incentivavam e eu descia. A sensação de estar descendo era incrível. Eu lembro quando meus pés tocavam o chão, é como se eu relaxasse, muitas vezes eu entrava em outro mundo. Você conta uma história sua falando sobre o escorregador dele. Como seria? Eu lembro do meu escorregador. Como seria o seu escorregador? Perfeito. Então, é como se você entregasse sempre a responsabilidade para a pessoa. Trazer a subjetividade dele para o contexto terapêutico, que é o que vai funcionar. Aí. Seria interessante a gente buscar esses elementos na própria anamnese, né? Claro. Seja, durante a anamnese... Você tem alguma fobia? Todos os elementos que a gente vai utilizar no aprofundamento e durante todo o processo. Esse tempo eu estava acompanhando um atendimento de um aluno que a gente faz algumas mentorias, e a pessoa de 1 a 5 ele errou 6. Aí ele começou com a metáfora da praia. Ele disse, só falta essa pessoa ter medo. Ele vai mandar ela entrar na água. Mandou. Depois, quando terminou a sessão, a pessoa disse, eu até estava curtindo, praia, eu não consigo molhar nem meus pés. E a metáfora que mergulhava, encontrava não sei o quê. Pra mim, a praia é legal. Puxa, eu adoro o mar, eu entro, mergulho, curto, eu passo o dia inteiro na água. Mas tem pessoas que têm medo. Então, eu sou obrigado ou fazer uma anamnese super elaborada, mas fica muito difícil. Você gosta mais de mar ou de cachoeira, Carlos? Rio? Piscina, banheiro de hidromassagem, chuveiro, um copo de água, qualquer coisa, uma goteira. Então ou nem muito, banho você ou nem banho. Entende que fica muito vasto. Então eu vou pisando friamente dessa forma. Eu conto do 10 até o 1 para que você relaxe ainda mais. Não utilizei. Aí presta atenção. Pode passar, Sheila, seja bem-vinda. Para algumas pessoas, pode ser apenas uma contagem regressiva. Presta atenção que, mais uma vez, eu não tive índice referencial. Para algumas pessoas. Quais pessoas? Para algumas pessoas pode ser apenas uma contagem regressiva. Para outras pessoas pode ser uma experiência incrível de autoconhecimento. Outras pessoas simplesmente desfrutam de um relaxamento profundo. Aí se eu quiser usar a escada, que é legal, para algumas pessoas é como se estivesse descendo uma escada. E a cada degrau traz você para um nível de consciência mais profunda, conectando a sua consciência com o seu inconsciente. Agora. Sempre uso um agora no final para fazer uma marcação analógica. Então quando eu utilizo dessa forma, eu estou fazendo a confusão mental, estou abrindo lacunas de tudo que é possibilidades. E importantíssimo, quando a pessoa está já naquele transe que você vai fazer o aprofundamento, ela está condicionada a você. E a nossa mente consciente, ela dá muita volta. A nossa linguagem é muito ruim. Às vezes a pessoa me alcança o microfone, a pessoa, olha, por gentileza, se não fosse incomodar, faz toda uma volta. Então, a nossa mente, quando você está em transe ali, hipnótico, ela é muito, muito ao ponto, do ponto ao ponto. Então, eu preciso determinar o ponto de partida. Por isso que a gente utiliza muito dentro da hipnose a partir. A partir de agora, quando eu digo que a partir do meio-dia, você está anunciando que vai acontecer algo. Certo? Então, muito bem, eu falei toda essa analogia, digo, muito bem, vamos começar. Eu estou determinando que a gente vai começar. Porque se eu fizer, você vai descer a escada, vamos lá, 10, 1, não vai funcionar. Certo? Então eu preciso determinar o prazo. E pode crer que isso que eu estou falando para vocês do perigo de você utilizar elementos seus, né?
pode ser que acabe a hipnose. Então, se você utilizar também, talvez, elementos neutros universais, a gente chamaria. Algumas pessoas relaxam apenas fechando os olhos e deitando na sua cama, confortável. Quantas vezes eu já me deitei na minha cama? Sem compromisso, apenas para relaxar. Ou às vezes eu ficava olhando para mim mesmo, às vezes lembrando de bons momentos da minha infância ou de um lugar seguro. Todos nós temos um lugar seguro. Eu vou sempre jogando com elementos vagos. O lugar seguro vocês imagina agora você numa floresta. Eu gosto de floresta, tem pessoas que não vão gostar. Depois do aprofundamento, vamos lá, depois do aprofundamento, nós temos a sugestão. O que seria a sugestão? Seria aplicar o protocolo. Então nós vamos para uma regressão, nós vamos ressignificar, trazer uma técnica de PNL, vamos fazer algo, o roteiro metafórico. Importantíssimo também ali, depois da sugestão, seria o despertar. Como que é esse despertar? Nós precisamos entregar algo bom, que seria o presente hipnótico, uma sugestão positiva para ele, uma solução. A gente vai entender depois aqui da metáfora. A gente fala que existe uma transição de metáfora. Ela tem que cruzar do negativo para o positivo, para o ponto do futuro, para onde você quer chegar. Então, quando no despertar eu vou dar toda essa sugestão, a gente vai fazer a transição da metáfora para mim elevar, e eu preciso fazer a contagem. A nossa mente entende que se eu contei do 10 até o 1, para aprofundar, de 1 para o 10, ou do 5 ao 1, sempre nessa mesma ordem. Muito cuidado com ali no pós, quando você despertar, porque a pessoa naqueles minutos ali, quando voltou, ela fica ainda meio embriagada. Então, dependendo do que você fala depois que ela despertou com os olhos abertos, você pode botar pelo ralo a sua terapia. A pessoa passou por um processo de regressão ali, meio desafiador, terminou, eu digo, olha Rita, que horror aquele negócio quando você era criança, a sua mãe fazia aquilo com você. Tipo, que dor que me deu aquela hora, você vai trazer de volta. Ou terminou, fez um controle da dor, como é que está agora a dor, passou? Não, para ela pensar na dor. A ansiedade, está melhor a ansiedade agora, deixa eu ver a ansiedade, quando eu tenho ansiedade, aí vai fazer a conexão neural de novo. Terminou a sessão, você levou ela para um nível bem, terminando bem, se sentindo leve, libertação, terminou, pô, que bom, como é que você está? Que legal, gostosa a sensação, né? A gente se sente muito bem. Eu mesmo pratico auto-hipnose todos os dias, é maravilhoso, você tem que falar em algo bom. Você pode até utilizar para dar uma sugestão pós-hipnótica. Digamos que você tratou insônia dessa pessoa, você pode dizer para ela, olha, vou só dizer para você, coloca o despertador para amanhã de manhã, que hora você vai trabalhar? Coloca o despertador, quer dizer, a pessoa na primeira sessão, ela já, tipo, emenda dormindo. Tipo, então coloca o despertador para você dormir legal. Começa a marcar certinho, você vai ver você vai ver que a cada dia, terminou a sessão da ansiedade, como está se sentindo bem, você vai ver que agora, já nos primeiros dias você já vai sentir uma diferença. Cada dia você vai se sentindo mais leve. Porque você já não encontra mais aquela sensação e a vida vai tomando um outro fluxo. Então eu posso utilizar como uma sugestão pós-hipnótica, funcionam super bem também. Você dá para ela a certeza que funcionou, né? Que deu certo. Claro. Eu não sei se as mudanças aconteceram, estão acontecendo ou acontecem nos próximos dias, mas eu sei que as mudanças acontecem. Essa semana teve um mentorado, trouxe um caso para nós, e ele já pagou a mensalidade dele só com a informação da nossa mentoria. A mentoria é muito legal para participar. Cada um traz um caso e a gente fica debatendo. Presta atenção, ele atendeu a moça com umas demandas pesadas. Para mim, ele utilizou as técnicas que eu também utilizaria, era uma coisa desafiadora, ele trabalhou dissociado o tempo todo. Tem coisas que você não vai largar a pessoa dentro do caldeirão. Ele trabalhou dissociado, 5 meses a pessoa super bem. E agora voltou os sintomas. O que a gente faz? Ele faz o seguinte. Inicialmente, eu sabia que isso ia acontecer. Mas inicialmente eu não quis pegar muito pesado com você agora. Então a gente começou dessa forma mais dissociada. Agora nós vamos ter que entrar mais profundo. Foi só para te dar uma ajustada e agora
Então não funcionou. Não, eu sabia que isso, porque o nosso processo nunca deu errado, ele não deu certo ainda. A gente vai ajustando. E é isso, porque eu não sei o que funcionou para Inês, pode ser que para você não funcione. Então a dica que eu dei para ele na aula foi só, eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Então a gente tratou esse primeiro sintoma e agora é só esses pequenos ajustes que vai ver que mais, só que a gente vai ter que pegar um pouquinho mais fundo. Opa, então agora vai começar o jogo. É como eu estou fazendo uma indução de Dave Elman aqui na pessoa, isso aqui, daqui a pouco a pessoa abre os olhos. Tá, muito bem, agora você já entendeu? Tá, agora a gente vai começar. Opa, não começou ainda? Então agora que vai começar. É isso. Tipo, não estava errado, ele estava certo ele abrir os olhos. Porque, puxa, abrir os olhos acabou a indução. Não acabou. O cara se mexeu, tá. Você entendeu, agora a gente já pode começar. Beleza. Vou fazendo, até que vai dar certo. A gente não erra nunca. Onde é que foi agora o último... Não sei onde que eu fui que me colocaram numa fria. Que eu fiz uma demonstração ao vivo, assim, rapidinho, que a pessoa naufragou e eu fui super elegante, saí e fiz de novo e deu certo. Então não, era só, entendeu agora? Tá beleza, agora vai começar. É isso. Então deu para entender mais ou menos o que é essa introdução. Mesmo a gente falando de hipnose clássica, eu já coloquei alguns elementos de hipnose ericksoniana. Então você que está aqui na sala, vá anotando seus insights, porque esse curso vai ser muito disso, muito de insights, de sugestões, de metáforas. E você vai vendo que isso vai ser um quebra-cabeça, que tipo, hoje talvez não faça muito sentido. Mas à medida que você começa a praticar, você vai aplicar esse padrão de linguagem no seu dia a dia. Certo? Vamos para o próximo módulo.